Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso PPE e no vídeo de hoje nós vamos resolver duas questões da nossa segunda lista de análise combinatória. Aquela lista que falava dos exercícios de arranjo simples e combinação simples. Durante a semana que vocês estudaram arranjo e combinação, vocês devem ter percebido que o arranjo e a combinação são muito parecidos, tanto na forma de interpretar quanto na fórmula matemática que resolve cada um. Então, a grande sacada do arranjo e da combinação não é nem a aplicação da fórmula. A grande sacada ela está em saber interpretar e dizer quando nós devemos usar a fórmula do arranjo e quando devemos usar a fórmula da combinação. Ou seja, olhou para a situação, fez a leitura e interpretação do problema ali, saber se aquilo se trata de um arranjo ou de uma combinação. Então vamos lá, nós vamos pegar um exemplo de cada e vamos tentar entender melhor isso. Na questão de número 3, nós temos o seguinte enunciado. Uma lanchonete decidiu inovar nos seus sucos e permite que o cliente escolha 3 frutas diferentes para o seu suco, dentro de um total de 10 frutas disponíveis. De quantas maneiras diferentes a pessoa pode pedir o seu suco? Então, o primeiro passo, pessoal, é saber se isso é um arranjo ou uma combinação para a gente trabalhar com a fórmula certa. Nós conseguimos perceber que são 3 frutas de um total de 10. Então, nós sempre escolhemos entre 3 frutas de um total de 10. Mas como saber se isso se trata de um arranjo ou de uma combinação? Nós sabemos que nós vamos trabalhar com 10 elementos disponíveis tomados de 3 a 3. Mas será que é uma combinação de 10 tomados 3 a 3 ou um arranjo de 10 tomados 3 a 3? E para isso, a pergunta central que a gente precisa se fazer é se a ordem dos elementos faz diferença nesse caso, se a ordem dos elementos gera uma nova possibilidade. Como que a gente pode analisar isso? Vamos imaginar que eu escolho um suco de laranja com morango e acerola. Aí eu pergunto para vocês, se ao invés de escolher um suco de laranja, morango e acerola, eu escolher um suco de morango, acerola e laranja, isso deixaria de ser o mesmo suco da opção anterior? Ou seja, eu estou escolhendo um suco com essas 3 frutas, laranja, morango e acerola. Se eu fizer um outro suco com morango, acerola e laranja, vai dar um suco diferente do que a primeira opção? Nós sabemos que não. Mesmo que eu altere a ordem das frutas aqui, vai ser o mesmo suco. Então, nesse caso, a ordem dos elementos não importa. A ordem dos elementos não gera uma nova possibilidade. Quando isso acontece, isso se trata de uma combinação. Então, não esqueçam desse macete, ok, pessoal? Então, sabendo que se trata de uma combinação, nós temos aqui a fórmula da nossa combinação. Combinação de n elementos tomados P a P é dado por essa fórmula aqui. N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica o resultado de N menos P fatorial. Como nós estamos trabalhando com 10 elementos, são 10 frutas disponíveis que nós podemos escolher 3 a 3, né? Cada suco vai 3 frutas. Então, é uma combinação de 10 elementos tomados 3 a 3. Então, o nosso N aqui em cima, ele vale 10 nesse problema, e o nosso P vale 3. Substituindo na fórmula, eu fico tendo, então, essa montagem. 10 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3 fatorial. Melhorando um pouco isso, nós temos o quê? Temos 10 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 7 fatorial, que é o resultado daquele parêntese. Nós sabemos que 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 e assim por diante até chegar no 1. Porém,
aquele macetezinho. Como eu sei que tem um 7 fatorial aqui embaixo, vou colocar 7 fatorial aqui, porque 7 fatorial é a mesma coisa que 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, eu poderia seguir até chegar no número 1, ao invés de colocar assim. Eu só ia aumentar o tamanho da minha conta, mas chegaria no mesmo resultado. E embaixo, eu tenho 3 fatorial que multiplica 7 fatorial. Mas com o macete que eu fiz de parar no 7 aqui e colocar o fatorial, ao invés de ir continuando até chegar no 1, eu já consigo fazer esse cancelamento aqui e eu fico tendo, então, em cima 10 vezes 9 vezes 8 e embaixo 3 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vai dar 720. 3 fatorial nós sabemos que é 3 vezes 2 vezes 1. Portanto, nós temos 720 dividido por 6. Qual é o número total de possibilidades? Vamos fazer aqui. 720 dividido por 6. Nós temos aqui 7 por 6 que vai dar 1, sobra 1. Desço 2, 12 por 6 vai dar 2 e o 0. Então, nós temos um total de 120 combinações possíveis de sucos, ok? Pegando 3 frutas para cada suco de um total de 10. E aí nós passamos para a questão de número 4, que diz o seguinte: nós temos 7 cores diferentes de tinta. De quantas maneiras podemos pintar uma faixa de 4 cores, escolhendo entre as 7 tintas disponíveis? Então, vejam bem, nós temos que pintar uma faixa de 4 cores com 7 cores de tintas disponíveis. Nesse caso, pessoal, nós teremos um arranjo e eu vou mostrar para vocês, com aquele mesmo raciocínio, por que se trata de um arranjo. Lembra da perguntinha-chave, a pergunta se a ordem faz diferença? Será que a ordem faz diferença nesse caso? Se ela faz diferença, significa que nós temos um arranjo. Se não faz, como aconteceu no caso das frutas lá em cima, significa que nós temos uma combinação. Mas por que a ordem faz diferença? Vejam só, nós temos 7 tintas disponíveis. Nós precisamos escolher 4 para pintar uma faixa. Vamos imaginar que eu escolho preto, azul, branco e vermelho. Essa é uma possibilidade, certo? Vamos imaginar que eu escolha novamente as cores preto, azul, branco e vermelho, mas eu pinte da seguinte maneira: primeiro o vermelho, depois o branco, depois o preto e depois o azul. A ordem fez diferença? A ordem gera uma nova possibilidade? A ordem dos elementos, a ordem das cores faz com que eu tenha uma faixa diferente da outra? E nós percebemos que sim, porque apesar de ser as mesmas cores, a ordem faz com que o colorido da faixa fique diferente de uma para outra. Então, se eu colorir uma faixa de preto, azul, branco e vermelho, vai ficar diferente de uma outra faixa que eu pinte de vermelho, branco, preto e azul. Percebem isso? Então, lá no primeiro problema, não fazia diferença eu inverter a ordem das frutas, porque ficava o mesmo suco. Por isso eu tinha uma combinação. Aqui, a ordem das cores vai gerar uma faixa um pouquinho diferente, com as mesmas cores, mas com um colorido diferente por causa da ordem. Então, a ordem faz sim diferença. E aí nós temos, portanto, um arranjo. E aí percebam que a fórmula é muito parecida com a da combinação. Simplesmente não tem aquele P aqui de baixo, né? Então, nós temos o arranjo de N elementos tomados P a P é dado por N fatorial dividido por N menos P fatorial. Então, nós temos no nosso problema, N, né, o total de tintas são 7 tintas e eu vou escolher de 4 em 4. Então, um arranjo de 7 elementos tomados de 4 em 4. Ficaria 7 fatorial dividido por 7 menos 4 fatorial. Aquele mesmo macete, 7 fatorial dividido 7 menos 4 é 3, por 3 fatorial. Portanto, eu tenho
7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por que que eu parei no 3 fatorial? De propósito, para cancelar com esse aqui. Lembrando que eu poderia seguir até o 1, poderia fazer 3 vezes 2 vezes 1 aqui embaixo, daria o mesmo resultado, só ampliaria um pouco o meu cálculo, né? Então, nós temos o seguinte, cortando esse 3 fatorial com esse 3 fatorial, nosso arranjo, o número de combinações diferente aqui no nosso arranjo é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, ok? Então, 5 vezes 4 é 20, né? 20 vezes 6, nós temos então 7 vezes, o resultado disso aqui, 20 vezes 6, vai dar 120. Então, 7 vezes 120. Vamos fazer 7 vezes 120. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 1, 7 com mais 1. Tenho 840 possibilidades diferentes de pintar essa bandeira com 4 cores, escolhendo sempre dentro das 7 cores que eu tenho disponível. Pessoal, espero que tenha ficado claro a diferença de um arranjo para uma combinação aí para vocês, isso é muito importante, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, comente lá no fórum e vamos conversando. Um grande abraço.